Olá, boa tarde a todos os telespectadores que estão acompanhando a programação da TVI. Hoje é feriado, 7 de setembro, dia da Independência. E sobre isso, vamos conversar com o professor de História, tem bastante assunto aí, você vai ficar sabendo melhor, inclusive os bastidores desta independência do Brasil. Vou conversar com o professor de História, o Bruno Ferreira Matsumoto, é isso? Perfeito, Matsumoto. isso, Fábio. Sim. Muito obrigado pela presença. Prazer é meu. Vai ser uma aula de história aqui muito bacana. Importante mostrar aí para os nossos telespectadores essa importante fase da história do Brasil. Sim, pensar sobretudo que a história é um produto humano. Então ela está sempre inacabada. Sim. Porque o pensamento humano muda e o olhar sobre a história também muda. Bruno, vamos falar da independência. Assim, teve independência, mas essa independência entre aspas. Porque o Brasil sempre foi dependente de algum país, de alguma potência, da Inglaterra, certo, depois da independência, da França, dos Estados Unidos depois. Então, assim, é uma independência entre aspas mesmo, você acha? Não. Olha, Como pode se dizer? Vamos tentar pensar assim primeiro, Fábio, a importância da independência. Sim, vamos para depois tentar. desconstruir? Pode ser. Vamos lá? Tem uma foto que você quer falar da foto, já você quer explicar primeiro aí? Trouxe várias imagens. Aham. Mas fale um pouquinho Tá, da independência, então, vamos lá. ótimo. Vamos lá. A importância da independência. Vamos pensar a dimensão do Brasil. 8 milhões e 500 mil quilômetros. Olha o tamanho disso, né? Muita coisa. É um continente. Diferente da América Espanhola, ela se fragmentou em diversos países. Argentina, Chile, Uruguai, México. O Brasil poderia também ter se tornado diversos países. A gente poderia estar agora morando na província de São Paulo. Né? Então, qual que foi a importância para a independência naquele momento e uma independência exótica? Por que exótica? Porque foi feita por um rei. Enquanto toda a América Latina você teve poderes republicanos dando seus gritos de independência, o que for, aqui você tem o rei, você tem o imperador. Né? Só que esse imperador foi essencial porque ele conseguiu o quê? Centralizar o poder na imagem dele, na figura mítica, política, o que for, e manter o Brasil coeso, manter o Brasil unido. Aqui poderia ser se informado por diversas pátrias. Então, nesse ponto, ele foi crucial. Crucial, né? O Dom Crucial. Pedro. Que como essa independência, por mais que ela foi centralizadora, o imperador, esse projeto de Brasil ainda está inacabado. Né? Ainda tem regiões que ainda não se reconhecem como Brasil. É muito recente a independência, em 1822, né? Está aqui, né? 2 séculos atrás. É muito recente para a história. E outra, você tem a primeira Constituição brasileira, 1824. Ela tem um caráter centralizador do Dom Pedro, né? Ele coloca lá um quarto poder que ele dá para ele. Não sei se você lembra lá dos bancos da escola, Sim. mas ele cria o poder moderador, né? Sim. Ou Sim. seja, legislativo, judiciário, executivo, que é o dele, e o moderador, né? Coloca ele acima dos outros 3, né? Ele cria uma monarquia constitucional, tem um parlamento, enfim, mas é centralizador. Mas, ao mesmo tempo, essa primeira Constituição brasileira, 1824, lembrando que a gente teve 7 constituições, né? Que também isso é uma aberração, né? Se pensar... Até a Constituição de 88. De 88, né? Que isso diz muito do Brasil, esses diversos números de constituições. Você tem um imperador, Dom Pedro, que na Constituição de 24, ele dá grande liberdade de imprensa. Ela tem um caráter mais liberal, mas ao mesmo tempo conservador. O Brasil já nasce dual, como é hoje. A gente não consegue explicar esse país. O Dom Pedro, na época, seria o quê? Dá para definir como direita, esquerda, centro? Naquela época, havia, a partir da Revolução Francesa, já a divisão de direita e esquerda. Já existia. A partir lá do Parlamento Francês, que foi na Revolução Francesa. 30 anos antes da independência brasileira. Mas ser esquerda e direita, lá na França, era ser a favor da direita nobreza, né? E esquerda a burguesia. E os sans-culottes, os mais pobres, enfim. No Brasil, naquele momento, a gente está dividido entre monarquistas e liberais, que já tem ali intenções republicanas. Para ser mais claro ainda, república e monarquia. Essa era a monarquia, o Dom Pedro pertencia, logicamente, à monarquia. Perfeito. Os republicanos. Perfeito. Tanto é que hoje você tem a divisão aí, coxinha e petralha? Petralha, né? Naquela época você tem os corcundas. Patinha, isso? Sim, os corcundas são aqueles que se curvavam à realeza, né? Seria o coxinha hoje, né? O coxinha. É o que se curvava e queria que o Brasil ainda continuasse sobre o poder de Portugal.
e não aceitava a independência. Era a elite portuguesa que aqui habitava, que compunha aí os quadros aristocráticos do Brasil, econômico, político, e não via aí interesse de separar de Portugal, porque ia perder seus privilégios. E quem apoiavam esses eram chamados de corcundas. Se curvavam ao rei. Interessante. Interessante, né? Ou seja, o Brasil sempre teve essa prática de apelidar, O Brasil não é nada ritualístico, né? A gente não segue muitas formalidades, né? A gente sempre está encontrando uma forma de dar apelido, de deixar a coisa mais próxima. Isso vem dos portugueses também, dessa mistura, dessa... Segundo Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, que a gente conversava aqui no início do programa. Tem um livro famosíssimo, né? Exato. É desse livro que eu vou tirar minhas conclusões, né? Que é O Homem Cordial, né? O Raiz do Brasil. Raiz do Brasil. Sérgio Buarque relata esse jeito do brasileiro, de ser afetivo com tudo. No século XIX, muitos cronistas passam pelo Brasil relatando, né? Inclusive que passaram aqui por Tapetininga, né? Por essa região. E descreve eles fazem uma antropologia. O que é uma antropologia? Como funciona a sociedade aqui, né? Percebe que no Brasil, para você ter um cliente, é necessário que você faça um amigo primeiro. Então, Fábio, eu só compro com o Fábio porque, nossa, ele é um amor de pessoa. Ele é carinhoso, eu adoro comprar com ele. Tem muito disso. Muito disso, né? Ou eu voto naquele determinado candidato. Nossa, que carisma, que fantástico. Ou seja, o que é para eu analisar friamente, racionalmente, se eu vou comprar no Fábio para que ele tenha um bom produto, o brasileiro não interessa muito não. Ou para o político, porque ele tem boas propostas, enfim. O que importa para ele é ter um grande grupo afetivo ali, né? E vem muito dos portugueses. Essa forma de usar os diminutivos dos portugueses, né? Pega a nossa seleção brasileira, né? Ronaldinho, Robinho. Olha a afetividade que cria com os meninos, né? São os nossos meninos, não são os nossos. O brasileiro faz amizade fácil. Fácil. Só que aí Sérgio Buarque diz que isso é muito perigoso. Porque você não cria uma regra para as coisas. Você não cria uma racionalidade. Né? Eu sempre vou colocar o coração, isso que é o homem cordial. Aquele que coloca o coração acima da razão. Acima da razão. Então é o político que emprega todos os seus parentes, né? Independente se ele tem capacidade ou não, ele tem um coração enorme, né? É a mãe que consegue para o filho, através da prima que é médica, um atestado para ela faltar. Aí se a prima médica não dá atestado, nossa, ela não gosta da gente, ela não é da família. Mas a prima médica estava errada, Fábio? Não, ela não pode dar o atestado se ela seguir racionalmente, né? Então esse homem cordial, né, que o Sérgio Buarque demonstra pra gente no Raiz do Brasil, ainda diz muito do povo brasileiro. Dom João VI, quando chega no Brasil, o que ele faz? A primeira coisa, ele segue distribuindo títulos de nobreza. Né? Ele já recebe E era uma figura exótica também, não é? A historiografia republicana, a história republicana criou a imagem e a história portuguesa também, né? Até pelo filme da Carlota Joaquina, você vê um cara meio boçalzão, meio... não sei dizer a palavra. Essa imagem foi construída. Lá em Portugal, até hoje, ele é odiado. Ele é o rei medroso, ele é o rei que só pensava em comer. Sobretudo em Portugal tem essa imagem. É verdade a história das coxinhas, ele gostava de coxinha. Aí que tá, eu não sei, pode até ser verdade, mas essa história que acaba... Comedor de coxinha. Ressaltou muito essa malemolência dele, né? Essa preguiça, enfim. Mas é bem por aí não, ele teve grandes atos importantes. Sim. Criou o Banco do Brasil, trouxe a imprensa régia, era um homem autoritário. Ele criou o parque famoso lá no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico. Trouxe... Então, imagina, a cabeça que você precisa... Então, não é bem, e ele gostou do Brasil, parece, também. Gostou do jeito do brasileiro, do Rio de Janeiro, né? Sim, pelo que você vê nos filmes e livros. Essa coisa da afetividade, né? O brasileiro tem que mostrar que todo mundo que é amado, o brasileiro, ele gosta de se sentir amado por todos, né? Ele tem essa necessidade do afeto. Então, e a história também está impregnada disso. E a história da dependência começa com a vinda do João para o Brasil. Vamos entender que sim. Que é importantíssima. Um processo dramático, né? Um movimento do Napoleão, né? Que ele decreta lá o bloqueio continental, né? Impede que todos os países tenham relação econômica com a Inglaterra, né? Que era a arqui-inimiga dele, a líder da Revolução Industrial, enfim. E a forma de estrangular a Inglaterra é impedindo que as outras nações façam comércio com ela, né? Napoleão já tinha derrubado a monarquia espanhola, e nesse efeito dominó chegava em Portugal, né?
E Portugal, e Dom João VI prefere ser escoltado aí pelos ingleses, que eram grandes parceiros comerciais. Uma viagem de 3 meses, muito... Você tá até rindo aí, né? Como ela é representada, né? Como ela é representada para você. Eu não sei se é representada de propósito. É muito louca essa história. A história é humana, né? E tem a Carlota. Carlota era uma pessoa também... Sim, um casamento um casamento de acordos, né? Uma coisa muito nova. Essa história da Carlota ninfomaníaca, gente higiênica também... É o que eu falo pra você, Fábio, que já estava comentando agora aqui no início, né? Essa história foi construída durante a República. E a República derrubou a monarquia. E não se sabe esse direito, então, sei lá. A República tinha que satirizar a monarquia, Sim, né? Tinha que sim. mostrar, olha como era ruim. Olha como esse rei era um preguiçoso. Olha como essa mulher era uma ninfomaníaca. Para poder construir os grandes líderes republicanos necessários. Vamos pegar o Tiradentes. Sim. A figura de Cristo. É. É o republicano maior, aquele que durante a Inconfidência Mineira lutou pelos valores republicanos. Ele não foi escrachado pela historiografia. Mas isso não é só o Brasil que faz. Não. Os Estados Unidos também tem muito disso, de Também. endeusar. Os Estados Unidos mais ainda. Mais ainda. A história para os Estados Unidos é uma matéria fundamental, assim. Até de idolatria, de heroísmo. E uma coisa interessante do americano, ele é muito patriota. Demais. Toda casa tem uma bandeira americana, tudo tem uma... É até legal isso, não é? O exagerado. O problema é que o nacionalismo ele pode cair numa cegueira. Porque se eu amo meu grupo, que eu vejo como igual, tem uma certa tendência a eu odiar aquele que é diferente. Sim. Né? Então, o nacionalismo é importante, gera uma coesão, gera uma... Se tem coesão, uma identidade. Se tem identidade, um sentimento de proximidade, de pertencimento. Então, a gente vai construir uma pátria para pessoas que são iguais. A gente vai construir um país de equidade, de igualdade, mas também olha o poder bélico e as intervenções que os Estados Unidos fez durante no mundo, né? Bom, pode falar, pode terminar, pode terminar. Destino Manifesto, né? A civilização que... Destino Manifesto é uma palavra pesada, a civilização que veio para levar a civilização pro mundo, né? Tanto que 9 de julho é comemoradíssimo lá, uma coisa... Feriado, até religiosa, assim, entre aspas, né? Aquela coisa... Bom, vamos voltar... vamos ver as imagens aí. Essa história é o retrato mais utilizado, aí, o quadro, né, mais utilizado da independência. É isso? Eu acho que todo mundo que está em casa deve ter passado por essa pintura aí do Pedro Américo. Pedro Américo. Os livros didáticos, né? Se encontra no Museu do Ipiranga, que atualmente está fechado, passa por reforma. Dizem por aí que nem se iniciou essa reforma devido à crise, mas vamos lá para o quadro, né? O quadro, como o Pedro Américo ele deixou, Fábio, um registro escrito sobre esse quadro, né? E aí que a gente busca bastante informação. O Pedro Américo disse que, ao pintar esse quadro, ele não buscava a verdade, ele buscava a verossemelhança. Né? Um ponto que todos os historiadores ou curiosos da história sempre afirmam aí são os erros, né? E erros assim extremamente importantes. Como, por exemplo? Esse momento. Por Dom Pedro, né, não estaria nesse cavalo de raça, né? Não estaria e nem com essas roupas. A roupa é meio napoleônica, não? A roupa tem uma inspiração francesa, sim. Tem, né? Mas vamos pensar que ele estava voltando de Santos, né, montado em mula. Aquele calor que devia estar. Aquele calor que devia estar. E a gente tem 3 registros escritos por esse tempo, de um padre, de um coronel e de um militar. Né? Coronel no sentido de fazendeiro, enfim. E eles dizem que nesse dia o Dom Pedro parava diversas vezes. Então, diarreia braba. Ele não usa esse termo de diarreia lá no escrito. Ele usa o termo de que ele, para prover-se, o imperador parava todo momento para prover-se, né? E é uma visão romântica, idealizada. E parece que ele estava a roupa era uma carçola, que fala. Eu não sei se também os professores de história exageram um pouco, mas era uma roupa bem assim. O professor na aula de história, ele acaba... Tem que atrair o aluno, atrair o aluno, então ele pode falar calçola, o que for. Mas não era essa roupa nada aí. Não, Fábio, isso é uma roupa de gala. Isso aí é usado em coroação, isso aí é usado em momentos solenes. O Dom Pedro não ia a São Paulo cavalgar 400 quilômetros com uma roupa de gala. Mas o ato em si existiu? Existiu esse negócio da espada? Isso nem espada não tinha também? Provavelmente eles estavam armados. É. Era perigoso cavalgar, né? Era Geralmente não tinha um exército nacional, Fábio. Então, tinha arma de fogo já na época? Tinha pólvora tinha, no tempo, né? O Dom Pedro provavelmente estava com uma milícia. Né? Uma milícia de coronéis contratados, enfim. Esse momento, que é chamado de Grito de Ipiranga, é quando chega uma carta a ele. Né? Uma carta enviada por Dona Leopoldina,
né, que ela vai articular junto com José Bonifácio, dizendo que as tropas portuguesas invadiriam o Brasil, né, se ele não retornasse a Portugal. Então, provavelmente ele deve ter dito, né, se invadir é independência ou morte, né, é aquela coisa da propaganda, né, vamos criar um modelo publicitário para que isso fixe a ideia de um poder, de um herói, né? Pode ser que nem tenha falado isso. Não, talvez ele tenha decidido ali em reunião, É. né, foi ali uma convenção ali rápida que decretaria a independência. Mas você acha que deve ter esse incremento? Faz parte também do imaginário? Ou você acha ruim isso? Eu acho, enquanto arte, eu acho super legal. É legal, né? Enquanto arte, é legal, porque você está ressignificando a Mesmo essa história. coisa de dependência ou morte, de levantar a espada. Cabe ao professor de história desconstruir. Desconstruir. Claro, o professor de história é um material dado pro professor de história. Dizem também que topograficamente o rio está correndo aí pro lado errado, Fábio. Perceba ali como é mais alto o lado esquerdo, né? Mas o Pedro Américo, ele pontua isso. Sim. Né? O quadro é muito bonito. Né? É maravilhoso. É bonito, Se você passar... Não, antes de passar, pode ver que tem uma presença de popular, uma única presença. Sim, tem um cara ali. Uma espécie de caipira, uma espécie meio perdido, de sertanejo. Isso, meio perdido, observando. E essa casa aí que não existia na época, que também foi idealizada pelo Pedro Américo, né? Ou seja, é mais as intenções do pintor em demonstrar uma verdade histórica do que o fato em si. E esse é a pedido do Dom Pedro, faça um quadro bem... Foi a pedido da família real. Foi pedido em 1885. Demorou 3 anos para ser pintado e foi pintado na Itália, em Florença. Nossa. Né, o Pedro Américo não gostava muito de morar no Brasil, não. Ele era brasileiro, nasceu no Piauí. Nossa, né? mãe. Ele se despontou desde os 10 anos de idade como pintor. Dom Pedro II dá uma bolsa para ele estudar na França. Ele fica lá por 15 anos, enfim. Depois volta para o Brasil, depois volta para a Europa e pinta em Florença. Esse quadro, antes de ser exposto no Brasil, ele foi exposto lá em Florença. E já começou a mexer com o imaginário dos europeus, assim que eles imaginavam a independência. É uma outra pintura, é isso? Isso, na verdade, aí, Fábio, a gente acabou de ver o quadro do Pedro Américo, né? Sim. Independência ou Morte. Alguns dizem que a referência que ele teve é essa batalha do Napoleão. Você está percebendo as semelhanças? A batalha de Friedland, eu estou lendo aqui a partir do inglês, mas foi na Rússia que aconteceu essa batalha, que é um pintor francês. Perceba lá, né? O Napoleão ao centro, erguendo o chapéu ao invés da espada, e os cavalos... Muito parecido aí, mesmo, muito impressionante. Parecido, né? E o céu... Só o lado um pouco, né, que Isso. mudou o lado dos cavalos. Diferente. E outra coisa, era uma aguinha, égua ou era uma mula, né? Mula. Provavelmente ele estava subindo. Esses cavalos, assim, não tinha nem condições físicas do cavalo subir. E a mula aguenta. A mula aguenta muito Tá peso. firme, Ela que transportava ouro, né? Sim. Os tropeiros também. Tropeiros também, Tudo saíam com mula. lá do sul, vinha até aqui. Isso. Então, vamos para a próxima. Pode colocar a próxima. Vamos lá. Aí, esse quadro também acompanha diversas apostilas didáticas, que faz parte do nosso imaginário, que é o Tiradentes, que também é do Pedro Américo. Perceba Nossa, aí. forte essa foto, né? Essa pintura. Forte, é o Tiradentes esquartejado. Eu conhecia essa. É uma encomenda aí já no Brasil republicano. Perceba a data, né? 1893, para quem não lembra, a proclamação da República é 1889. Então, o Pedro Américo trabalhou tanto para a monarquia quanto para a República, né? E essa visão de Tiradentes, era completamente diferente na realidade? Não era assim? Aí que tá, Fábio. Lembra que eu falei para você, olha, a família real vai ser retratada pelos republicanos como uma espécie de grande família ali, de preguiçosos, malemolentes. Mas quando a República vai interpretar o Tiradentes, ele é comparado a Cristo. Ou seja, uma figura ideal, né? Uma figura pura. E se a gente dá para passar mais uma imagem? Vamos. Olha o braço da Pietà, é. do Cristo do Michelangelo. Agora volta lá para a gente de novo, fazendo um favor. Volta lá para o braço. Olha só. Como tem uma semelhança aí na Virgem de Pietà do Michelangelo. Né? Mas os religiosos na época não entenderam? Ou não ficavam bravos dessa... Aí que tá, eu acho que não tinha ainda uma população tão bem instruída para fazer essas relações, né? De comparação, enfim. Mas passa de novo, vai ter mais um que a gente consegue comparar. É fantástico essa. Fantástico. Olha o braço, é o mesmo braço do Marat. Marat, a morte de Marat, esse quadro, foi um grande líder da Revolução Francesa, republicano, assim como Tiradentes.
né, ele foi assassinado, ele tinha uma doença de pele, e ele sempre ficava na banheira. Ele foi assassinado com uma facada no peito, e esse quadro também serviu de inspiração para a criação do Tiradentes brasileiro, né, que se tornou esse herói messiânico, né, muita gente ainda tem essa visão idealizada até hoje. E o Tiradentes, assim, pela história mesmo, é uma pessoa comum? O Tiradentes... Era mesmo dele, ele era dentista? Sim, era, né? Naquela época não tinha profissionalização do dentista, né? Certo. Você não fazia lá uma universidade, pelo menos no Brasil, você não fazia uma universidade para ser dentista, né? Mas, na verdade, ele era fiscal. Ele trabalhava fiscalizando, acho que na Serra da Mantiqueira, o escoamento do ouro. Dizem relatos históricos, documentos, que ele tentou promoções diversas vezes, não conseguiu sair da condição de fiscal, né? Mas ele, entre os rebeldes, a maioria era da elite, né? Mineradora, filhos da elite que iam até a Europa estudar, recebiam aquele conhecimento da Revolução Francesa, iluminista, ilustrado, voltavam para a colônia cheio de ideias revolucionárias, de separar o Brasil de Portugal, e é ali que o Tiradentes estava, né? Ele estava junto com essa turma aí? Ele estava junto com essa turma. E por ser o mais pobre, a corda vai estourar nele, né? Por isso que acaba sendo eleito como mártir. Mas esse movimento também é de extrema importância para se libertar de Portugal. Mas, claro que no caso de Minas, queria a separação dela, não pensava numa separação. A ideia de Brasil não existia ainda, Fábio. Ela demora... Se até hoje a gente tem movimento separatista, né, essa ideia de Brasil ainda não estava formulada, imagine em 1789. Separar Minas já era uma grande coisa. Já era ideal ali para ele. Essa é uma outra. Sim. Independência do Brasil, Olhos sobre Tela. Esse Perfeito. É francês? René Moreau. Francês, lógico. Mas sim, ele veio para o Brasil em 1840. Esse quadro foi encomendado pelo Senado Imperial, né, em 1843. E ele faz uma outra leitura da independência do Brasil, mais próxima, 22 anos. Mas olha esse quadro, Fábio, olha como é que dá para chegar, né? Você tem um Dom Pedro muito mais popular. Sim. Né? E olha, esse quadro, ele está repleto de povo. Presta atenção, né? Só que, ao mesmo tempo que você tem uma figura de Dom Pedro mais popular e repleto de povo, que povo é esse? Passa mais uma aí pra gente. Vamos lá para a próxima? Aí. Esse povo parece um camponês europeu. É isso que eu pensei também. Fábio, meio espanhol, né? Meio espanhol, meio italiano, meio... É um camponês holandês. Europeu. E, Fábio, quem que era o Brasil nesse período, né? O Brasil, a cada 3 habitantes, 2 eram escravos. Né? Ou seja, a população aqui era massivamente negra, indígena. Aí no máximo ali você tem a figura de uma espécie de gaúcho. Tá vendo aquele moreno ali, ó? E aquele menino ali, ele tá pedindo esmola? Então, eu tô brincando, eu não sei se é isso. Eu peço pedindo esmola pro cara, de repente ali já... Vários olham pro infinito, parece que eles estão encantados com essa nova Mas tem muita influência espanhola, aquela de vermelho ali, ó. E parece que tem uma madre ali, parece madre a mulher ali, né? E ela segura uma criança. Tá vendo? Tem uma criança ali na mão mas dela. ali do lado tem uma senhora que parece uma... Parece não é madre, acho que é o vestuário dela. É, o vestuário aí de portuguesa, enfim, né? Agora vamos voltar lá na primeira. E tem uma joelhada ali até. Isso. Olha só que fantástico. O pintor, como a gente tá pensando aqui conjuntamente, ele sempre é influenciado pelo seu tempo. E o Moreau, ele vinha das revoluções liberais populares da Europa. Então ele quis pintar uma independência brasileira popular. A Europa, nos anos 40 do século XIX, ela passa ali por diversas manifestações revolucionárias populares, né? A gente está quase perto da Primavera dos Povos, que é 1848. A gente tem... ativamente o povo participa de revoluções de derrubada das monarquias absolutistas da Europa. E ele pinta esse caráter popular também. E a população era escrava, negra? 2/3 da população negra. Escrava. E o restante... Portugueses, em sua essência... Não. O índio, a gente não tinha ainda um censo tão preciso. Certo. Né? Mas vamos pensar que quando 1500... Pelo menos o Brasil devia ter em torno de 3 ou 4 milhões, 5 milhões de indígenas. Mas aí não tinha, não tinha sido a libertação dos escravos ainda. Não, ainda faltavam 44 anos. Pouco assim, entre aspas. Para a história é pouco. Mas para os negros era muito pouco. Era muito. Vamos lá. Pode passar. Vamos passar?
Esse aí? Ah, sim. Em 2012 Olha só. foi feito a tomografia do Dom Pedro I. Ah, é? Né? Sim, porque, não sei se você sabe, mas ele termina os seus dias em Portugal. Ele foi rei de Portugal por algumas semanas, né? Ele volta para Portugal. Ele é chamado até hoje de Portugal como rei guerreiro, rei militar, porque ele volta para Portugal em 31. Ele deixa o Dom Pedro II, né, com muito jovem, aqui, criança, com poucos anos de idade. Ele vai para Portugal lutar para tomar o trono do irmão dele, do Dom Manuel, né? Era em quantos? Um morreu, mais velho, o Antônio, o Manuel, Dom Pedro, acho que tinha mais 3 irmãs, se eu não estou enganado. Certo. Tá? Precisamente, precisa dar uma pesquisada. E Dom Pedro, ele hoje na palavra, ele seria que um galinho. Ele tinha essa fama de galinho. Essa imagem que a história acabou construindo, essa história mais popular, Garanhão. midiática. Ele teve 13 filhos, né? 13. Além de ter isso, dava uma imagem muito ruim para ele. Dava? Tinha corte, sim, claro. O trono, o poder dele também era religioso. A igreja também, a teoria do direito divino, né? Ele tem um poder de Estado, um poder religioso, né? Ele teve filho com a amante dele, a Marquesa de Santos, e com a irmã dela também ele teve filho. Nossa. Teve filho com a Leopoldina, teve filho com em Portugal, com uma religiosa. Ele teve filho acho que uma monja, não sei, não tenho precisão, mas ele teve 13 filhos, né? É bem representativo para se construir essa imagem de galinha, Tanto é que escolhe... pegadorzão. Pegador. Então criou-se essa imagem. Só que, poxa, Fábio, ele estudou muito, ele foi criado pela nobreza. E naquela época, ser filho da nobreza, os seus tutores te ensinam o tempo inteiro. Então você é tutoriado por um frade que sabe latim, um botânico, um matemático. Então imagina, você é uma criança de 5 anos que você anda, você brinca e tem lá um matemático mostrando como a matemática se manifesta no mundo, né? Ensinando latim. O Dom Pedro era musicista, ele fez concerto na Europa. Né? Ou seja, toda a família real, toda a nobreza tem uma carga de intelectualidade, de conhecimento forte. O Dom Pedro II, então, que é o filho dele, por Deus, ele vai ter um conhecimento acadêmico da morte de Dom Pedro. E Dom Pedro, como pessoa, como que ele é visto pela história? Era uma pessoa gente boa? No sentido político? Não, como pessoa mesmo, assim. Ele é uma pessoa agradável, era uma pessoa bem vista, assim? Aí que tá, depende do momento da história. Vamos pensar o dia do Fico. Né? O dia do Fico foi quando a primeira vez que Portugal manda ele retornar. Dom João VI, o pai dele, já está lá em Portugal, foi obrigado a voltar em 1820, na Revolução do Porto, né, que a burguesia portuguesa queria instituir uma monarquia parlamentar, tirar o poder dele absoluto, ele foi. E ela manda uma carta: Dom Pedro, volta, vamos recolonizar o Brasil. O Brasil vai voltar a ser a colônia. Até então era Reino Unido de Portugal, né? Tinha o mesmo peso, enfim. E Dom Pedro, lá no 9 de janeiro, né, esse dia mítico, né, todo mundo conhece, tão celebrado, é o dia do Fico, né? Se for pelo bem da nação, alegria de todos, eu fico. Nesse momento, ele tem um abaixo-assinado no Rio de Janeiro com 8.000 assinaturas. Para a época? Para a época ele era, poxa, muito querido, nesse momento do dia do Fico. Mas claro que tem momentos da história que ele vai ser recebido a paus e pedras. Vai ter uma visita em Ouro Preto, depois da independência, quando ele costumava chegar nas cidades, estendia esse tapete vermelho, coral, a igreja, era um Deus chegando, né? Um representante de Deus na Terra. Nossa. Né? Sim, era o rei, né? A família real eleita, né? Por Deus. Tinha toda essa pompa, mas tem um momento da história que ele é recebido a paus e pedras. Verdade. Sim. Por quê? Porque crise econômica do Império, excessivo poder centralizador, né, sem dar liberdades democráticas. Da mesma forma, por exemplo, que acontece com a Dilma, de repente, ou com qualquer outro político. Eu tenho um momento de crise e a população vai se voltar contra. Né? Então ele foi recebido ali, tratado e também satirizado na imprensa. Né? Ele deu liberdade de imprensa. Né? Inicialmente tem uma imprensa régia, a partir da Constituição de 24, tem uma pluralidade de imprensas crescendo no Brasil. E as imprensas atacam fortemente Dom Pedro, através de charges, enfim, gastos desnecessários, essa guerra que ele teve com o irmão dele em Portugal. Né? Por que vai gastar o dinheiro brasileiro numa guerra de trono português?
O Brasil comprava também produtos da Inglaterra que nem precisava. Sim. Até patins para gelo chegou a comprar. Umas coisas assim, Tem esses absurdas. exageros que eu não duvido, né? A gente não tem Mas como... acho que gelo... eu comprava... Patins acho que não tinha na época. Então, sei lá. Enfim. Pode até ser, não sei. Pode até ser. Por que não? Comprava-se até cabo de enxada. Mas isso se comprava-se, Fábio, até agora aqui, República Velha. República Velha. Né? Até 1930. Né? Um país que não se importava muito em entrar nesse processo de revolução industrial. E se você não tem uma indústria própria, óbvio que você vai ter que importar tudo. Como que ficou a ligação daí com o pai e filho, com o Dom João e como eles... Legal. Teve atrito? Como é que foi? Aí que tá. O Dom João VI, que é o pai do Dom Pedro I, é obrigado a retornar a Portugal em 1820. Né? Por quê? Porque até então, Portugal estava tomada pelas tropas francesas, né? Lembra disso? É o que faz a família real vir em 1808. Sim. Quando as tropas francesas saem de Portugal, Napoleão perde, enfim, né? Portugal está destruído. Está com uma elite, além destruído pela guerra e economicamente destruído. E a elite portuguesa sofre. Por quê? Porque quem ficou sendo o tutor de Portugal nesse momento é a Inglaterra. E a Inglaterra, por conter as tropas francesas dentro de Portugal e também ter essa relação diplomática forte com o Brasil, de ter trazido a família real e protegido as águas brasileiras, ela passou a ter muito privilégios dentro do Brasil. Foi assinado em 1810 um tratado de 1810. É muito simples esse tratado, né? Os portos do Brasil estão abertos para a Inglaterra, para Portugal e para as nações amigas. Só que detalhe, Fábio, é muito fácil entender. A Inglaterra vai pagar o menor imposto para vender para o Brasil. Então, a elite portuguesa, se quer vender no Brasil, tem que pagar 16% de imposto. Mais do que a Inglaterra? 15%. A Inglaterra, 15%. 15%. Tá? Então, Fábio, imagina, os franceses não estão mais em Portugal, você tem uma elite portuguesa que olha a Inglaterra vender mais no Brasil, se enriquecendo, e ela completamente quebrada. O que ela faz? Dom João VI, volta. Né? Você vai ser rei aqui, só que você nós vamos implantar uma monarquia constitucional. Você vai ter que respeitar o parlamento e a Constituição. Você vai ser o rei simbólico, né? Que é hoje a Rainha Elizabeth. Sim. Né? Vamos tirar esses impostos que beneficiam a Inglaterra, enfim, e a gente está em 1820. E quem fica no Brasil? Dom Pedro. Dom Pedro I. Né? Um menino de 22 anos. Sabe? 22 anos. 22 anos. Só que ao lado dele, ele tem o famoso assessor, conselheiro, doutor em filosofia, botânico, estudioso de metalurgia, José Bonifácio. Que é uma figura também importantíssima. Importantíssima, né? Uma figura... Até tem... Hoje tem uma história que é muito... A história está muito popular, né? Está nas bancas. Sim. Você vai na rua, e graças a literaturas mais... O Bueno, é isso? Bueno. Eduardo Bueno e o Laurentino Gomes. Eles fizeram uma literatura mais acessível também. Perfeito. Eles saem do macro, das ideias, e vão para a pessoa. Então vai pensar a independência a partir da figura do Dom Pedro, do José Bonifácio. E o Laurentino Gomes tem uma visão bem interessante do José Bonifácio, que além de ser esse grande intelectual, doutor em filosofia, né? Pensa. Ele também bebia, dançava lundu, dança africana, era um boêmio. José Bonifácio? Tinha cabelo comprido, escondia atrás da roupa. Eu tenho uma outra imagem, ó, pra você ver como é que são. Nos livros didáticos é um homem sério. Mas não era nada. A história é... A imagem constrói e reconstrói a história o tempo inteiro. Por isso que é legal você mergulhar na história, né? E tirar essas visões já pré-estabelecidas. Sempre legal estudar. Enfim, a relação deles, isso você me perguntou, né? Então, Dom João VI como que ficou Portugal, a relação deles? Como um rei simbólico. E o que Portugal quer fazer com o Brasil? Recolonizar. O Dom João VI está lá, Dom Pedro aqui. Por isso que lá Portugal começa a exigir a volta do Dom Pedro I. Esse lugar não é na colônia, seu lugar é no reino de Portugal. Só que dessa vez, Fábio, como um poder simbólico ao lado do pai dele. Né? Então, existe essa estratégia que José Bonifácio pensa, Dom Pedro I e Dom João VI. Olha, Dom Pedro, você ficando aqui é garantia de que o Brasil vai pertencer à família real. Né? A coroa de Bragança, enfim, vai pertencer a eles. Então essa é uma grande estratégia. Então eles tinham uma relação. Quem queria recolonizar o Brasil era o parlamento, não Dom João VI. O parlamento português. E já tinha ideias já para a República? Ou demorou um pouco para surgir essa ideia? Dentro do Brasil? Já tinha desde a Inconfidência Mineira, em 1789. Mas a República ainda era uma coisa muito recente. A Revolução Francesa em 1789,
você ainda tem uma elite muito conservadora, monopolista, latifundiária, escravista, que os princípios republicanos... A gente teve em Pernambuco, 1817, a Revolução Pernambucana, né? Que também era separatista, ligada direta, né? A gente sempre fez o Nordeste é o ponto mais próximo da Europa, né? Sim. Chega ali através do porto, as ideias iluministas, enfim. E naquela época, né, o Nordeste ainda era um ponto importantíssimo, diferente de São Paulo, que não era nada durante a independência, né? São Paulo devia ter 15 mil habitantes. Nossa Senhora. Rio de Janeiro tinha 150 mil em 1822. Entendi. Né? São Paulo sempre provinciano. Até o século XIX, até meados do século XIX, São Paulo muda a partir do café e industrialização. Aí você tem 3 São Paulos em um século. Você abre lá o final do século XIX. O início do século XX com 300 mil. Aí foi um boom. Em 1950, 5 milhões e fecha o século XXI com 12 Se deve milhões. muita migração. Bom, temos mais fotos aí. A Constituição já foi vista, né? Essa aí? Eu ia tocar num assunto que essa imagem aí, Fábio, ela já é do referente ao segundo reinado, Dom Pedro II. Do Pedro II. Né? Eu trouxe essa imagem para a gente fazer umas reflexões. O Brasil está independente, mas aí quem é o Brasil? Eu preciso de uma nação, eu preciso de uma identidade. Quem é o povo brasileiro, né? E no caso, o Brasil é um país recém-independente. A gente está pensando já em Dom Pedro II, esqueçam agora do primeiro. Né? Em 31 ele volta para Portugal, a gente já contou, né? Dom Pedro II, com que idade ele vai assumir? 14 anos. Ah, é verdade. 14 anos, uma estratégia, né? Para centralizar o poder nele. O Brasil, quando Dom Pedro I vai embora, a gente tem o período regencial, lembra? São os 3 regentes, né? Sim. Só que aí não tem a figura do monarca. A gente tem uma série de revoltas que poderiam ter o quê? Separado o Brasil de novo. Cabanagem, sabinada, família. Eu preciso do quê, Fábio? De novo, poder centralizador. O Pedro II vai ser essencial aí. Olha o papel da monarquia nesse país, importantíssimo. E Dom Pedro II vai criar um imaginário do que é o Brasil. Imagina, era um Brasil que não tinha um conjunto arquitetônico para ser a imagem do Brasil, não tinha igrejas, tanto como a Europa. O que vai... Teria um símbolo, não tinha um hino. Não tinha. E onde que Dom Pedro vai encontrar? Olha a imagem aí, Fábio. A resposta está aí. Mas a imagem A natureza. Natureza. É a visão da época, a visão romântica, né? Que a natureza é um modelo ideal, né? Um modelo perfeito de existência. Só que no meio da foto, não sei se você consegue ver da pintura, tem uma pessoa ali, você está vendo? Ou não? Bem no centro. Não sei se a imagem dá para ver. Não estou conseguindo ver. Uma pessoa sentada. Aonde que seria? Bem no centro. Vi, agora vi ali. Pessoa... Tá. Pequenininho, mas vi sim, ali, ó. Que pessoa é essa, Fábio? Você consegue ver? Não. É um negro. Olha. Isso é da época? É época, o negro escravo. Mas é fotografia? É uma pintura, mas parece foto, né? Sim, só que essas pinturas são pinturas que chegaram até nós porque foram conservadas. E tudo que se conserva é memória. E toda memória é seletiva, lembra? Então, se conservou, é porque tinha uma intenção. Né? E no caso, olha o negro como é pequeno, frente é intencional. A imagem pequena do negro escravo, que ele não representa nada frente à grandeza do Brasil. O que eu estou querendo dizer para você, Fábio, é que o Dom Pedro II vai eleger 3 elementos para representar o Brasil. 3 elementos: natureza, índios e ele. O negro não cabe nesse Brasil. Até porque mostra a imagem de um país escravocrata e atrasado. Isso não é bom para a Europa. Porque representar uma imagem do Brasil para quem? Para a Europa, para o mundo. E o negro escravo não cabe aí nesse Brasil. Né? E esse quadro aí... sim. Quem tem Eu não trouxe a referência, eu estou te devendo. Mas, não, tudo bem, mas é uma crítica. Já pensado isso aí, já... Talvez intencional, talvez inconsciente, mas selecionado. Vamos passar para a próxima. Vamos lá, mais uma. Olha como o índio é representado, né? Isso que é para a Europa. O Marco Ferrez, um fotógrafo, isso já é foto. Já é foto. Dom Pedro também Dom Pedro II, né? Chamado de um imperador fotógrafo, sempre ligado às tecnologias, enfim. O índio que vai ser representado para o mundo é um índio romantizado, idealizado, uma criancinha aí, uma indiazinha, mostrada como guerreira, né? O índio vai fazer parte, ele é dócil, né? Ele também vai ser... uma espécie de herói da nação. Basta pensar o maior romance aí da literatura do século XIX, que é o Ceci e o Peri, que você deve ter lido lá para a prova de português da 8ª série, né? Que é as literaturas que eram obrigadas a ler. Exatamente, né? Então, essa idealização do índio que compõe quem é a nação brasileira, né? Pode passar mais uma.
De novo, olha que imagina, loucura. onde você vai encontrar esse índio? Eu não sei. Mas né? não é nem índio isso aí, na verdade. É uma idealização do que seria um índio. O que é uma idealização? Não existe. É um modelo ideal a ser demonstrado para o mundo. Né? Se eu tenho que glorificar e fazer o índio como parte da nação, se eu tenho que construir um espírito de nacionalidade, o brasileiro... Os militares amam muito os índios também, nessa coisa de o período militar, né? De ter orgulho pela mata, Sim. ter orgulho pelo defender o território. Brasil ama, eu deixo. Brasil ama, eu deixo. Ou seja, o índio, ele vai fazer parte também desse imaginário, né? Do nacionalismo. Só que é um índio que não é o índio que nós temos Não, aqui. tá mais pra mexicano, não tá? Pra aquela figura bigode mexicana. mexicano, uma saia, não sei, meio africana, né? Ou seja, é um índio que não existe na América, né? Não existe. Não existe. Muito E feio. feito em estúdio. E ó, é uma estátua, olha embaixo dele, né? Uma espécie de estátua, né? Aham. Pode passar o próximo. Tem mais uma. Aqui. De Essa novo, já é né? mais real, não. É um pouquinho, só que é um índio de pouquinho mais- estúdio. Perceba lá no fundo, né? É o Galhos estúdio, colocados, o estúdio. né? Feno embaixo, né? Esses E índios tem ali o pajé, é isso, no meio ali? Isso, é como um modelo europeu de patriarca. Patriarca, como se o índio exatamente. tivesse um patriarca. E outra coisa, esse casaco aí, o índio não usa. Sim, tipo de mas casaco para aí. dar uma espécie de indumentária, que ele tem um poder acima dos outros. Um casaco que é o modelo europeu, no caso aí do monarca, né, do imperador. Impressionante. Bom, Bruno, estamos chegando ao final, infelizmente. Então, muito obrigado. Amanhã tem Telescópio ao vivo aqui na sua TVI. Tenha uma ótima tarde e um ótimo feriado.